Estudo Bíblico Lucas 5. As provas do seu poder, capítulo 5, verso 1 a 6, verso 11. Essa divisão de Lucas continua apresentando as provas do poder de Jesus, preparando-se para dar ênfase ao ministério público. Verso 1. Lago de Genezaré. Outro nome para o Lago da Galileia. É um grande volume de água, com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura, rodeado de montanhas. No tempo do Senhor, a região à volta dele era bastante habitada e havia numerosas cidades sobre suas praias. Cafarnaum e Betsaida, ao norte, eram os centros da indústria de peixes. Verso 2. Lavando as redes. A limpeza das redes era normalmente o trabalho matutino depois de uma noite de pescaria. Verso 3. Entrando em um dos barcos. O terreno em frente do lago fornecia um auditório, pois havia um leve aclive a partir da praia e a acústica era boa. Para que a multidão não o comprimisse, Jesus tomou emprestado o barco de Simão Pedro, já que naquele momento os barcos não estavam em uso, e assim ele pôde assentar-se no barco e usá-lo como púlpito. Verso 4. Lançai as vossas redes para pescar. Os peixes vinham à superfície para comer de noite. De dia eles desciam às águas mais frescas e profundas do lago. Verso 5. Mas sobre a tua palavra. Embora a experiência de Pedro como pescador dava-lhe a certeza de que nada poderiam apanhar, suas palavras demonstram fé em Jesus. Ele estava pronto a crer na palavra do Mestre, mesmo em assuntos nos quais Jesus não seria naturalmente considerado um técnico. Verso 6. Rompiam-se-lhes as redes. Literalmente, suas redes começaram a romper-se. A pesca foi tão grande que nem as redes nem os barcos podiam abrigá-la. Essa pesca bem-sucedida foi o resultado da obediência e não da habilidade ou técnica. Verso 8. Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Essa prova de que Jesus sabia mais do que Pedro sobre pescaria e a dádiva dos peixes, que o compensou grandemente do trabalho inútil da noite anterior, fez o discípulo ver-se em uma nova luz. Em contraste com Jesus, cuja divindade ficou evidente pelo milagre, Pedro percebeu que era pecador e sentiu-se indigno de ficar ao lado de Jesus. A proximidade com Deus, nesse caso Jesus, nos revela a nossa condição de pecadores. Gênesis 18, 27, Jó 42, 6, Isaías 6, verso 5. Verso 10. Não temas. Doravante serás pescador de homens. Simão e seus dois companheiros, Tiago e João, já eram discípulos de Jesus, mas continuaram no seu negócio. Agora, Jesus os chamava para um serviço especial e eles deixaram tudo para segui-lo. Verso 12. Coberto de lepra. A linguagem dá a entender que era um caso avançado. A lepra era enfermidade comum no Oriente. No seu estágio final, ela causa desfiguração do corpo, quando vários membros do doente vão apodrecendo. A lei exigia a segregação do leproso fora da cidade, condição de quarentena para evitar a disseminação da doença. Levítico 13, 45 e 46. Se quiseres, o leproso não duvidou da competência de Jesus em curar. Ele não estava certo de qual seria a atitude dele. Verso 13. Quero. Uma vez que a doença era normalmente considerada incurável, a súbita cura deve ter causado surpresa ao homem e a todos os que conheciam. Verso 14. Vai, mostra-te ao sacerdote. A lei dispunha que os casos de lepra deviam ser inspecionados pelos sacerdotes que faziam às vezes de um departamento de saúde na comunidade judia e ofereciam sacrifícios apropriados pelo fim da imundície ritual. Levítico 14, de 1 a 32.
Jesus quis que o homem passasse pelos devidos canais para ser readmitido na comunidade. Verso 17. Fariseus e mestres da lei. A fama do mestre elevara a Galiléia líderes religiosos de todas as partes do país. Ouviam seus ensinamentos como críticos. Verso 18. Um homem que estava paralítico. O caso era difícil e a cura seria tanto mais convincente. Verso 19. O desceram no leito por entre os ladrilhos. Lucas descreve a casa como se fosse uma habitação romana com telhado coberto de telhas, como as que existiam nas cidades conhecidas pelos seus leitores. Verso 20. Homem, estão perdoados os teus pecados. Nosso Senhor começou lidando com a necessidade espiritual do homem, que era maior do que sua necessidade física. Verso 21. Blasfêmias. Os críticos de Jesus sentiram-se chocados quando ele assumiu o direito que só a Deus pertencia, o direito de perdoar pecados. O Senhor não declarou que, sendo ele o Filho de Deus e tendo autoridade, eles estavam errados em sua suposição. Em vez disso, ele propôs um teste de autoridade. Verso 23. Que é mais fácil? Seria mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, porque se não existissem, não haveria nenhuma evidência externa. Se Jesus ordenasse a cura e o homem não ficasse curado, todos saberiam que aquele que operava a cura era fraudulento. Verso 24. Levanta-te e toma teu leito. Jesus fez do seu poder de curar um teste para o seu poder de perdoar. Realizando o que seus críticos consideravam mais difícil, mostrou que podia fazer o que eles achavam mais fácil. Leito aqui é um colchão, não uma peça de mobiliário. Verso 25. Imediatamente se levantou. A cura foi completa e os que criticavam o Senhor foram silenciados. O milagre demonstrou que Jesus podia remover tanto a paralisia do espírito quanto a do corpo. Verso 27. Levi é o mesmo Mateus, Mateus 9:9. Coletoria. Impostos sobre mercadorias transportadas pela estrada das caravanas. Eram arrecadados pelos agentes de Herodes, dos quais Mateus devia ser um. Verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete. Mateus, um homem rico, ofereceu um jantar especial para os seus colegas a fim de conhecerem Jesus. Os fariseus rejeitavam os publicanos totalmente e não se associavam com eles de maneira nenhuma, mas Jesus os aceitou. O perdão era para os publicanos tanto quanto para os outros. Verso 30. Publicanos e pecadores foram classificados juntos. Os publicanos tinham a reputação de avarentos e passíveis de suborno. Os fariseus estavam fora e consideravam a comunhão com pecadores, a mesa especialmente impura. Verso 32. Não vim chamar os justos. Jesus deu a entender que nada podia fazer pelos justos fariseus, que estavam cônscios da sua própria perfeição. Ele queria alcançar aqueles que reconheciam sua necessidade. Verso 33. Os discípulos de João jejuam. O único jejum prescrito na lei era o do dia da expiação, Levítico 23, 27. Mas as pessoas religiosas jejuavam em outros dias, Zacarias 7, versos 3 e 5. Jesus não ordenou os jejuns, embora ele mesmo jejuasse, capítulo 4, verso 2, e permitisse o jejum entre os seus seguidores, Mateus 6, versos 16 a 18. Verso 34. Os convidados para o casamento. A frase é uma expressão idiomática do hebreu significando os amigos do noivo. Enquanto Jesus estava com os discípulos, não havia motivo para tristeza, mas ele deu a entender, verso 35, que algum dia seria retirado da companhia deles, e então o jejum se faria necessário. A figura do amigo do noivo foi usada por João Batista
ao falar sobre o seu relacionamento com o Senhor. João 3, 29. Verso 36. Também lhe disse uma parábola. As parábolas do Senhor eram ilustrações ou incidentes tirados da vida cotidiana através dos quais ele transmitia ensinamento espiritual. Revelavam a verdade àqueles que tinham a capacidade de discerni-la e escondiam os mistérios daqueles que não estavam preparados para eles. Roupas remendadas eram comuns na Palestina porque o povo era pobre. Pano novo costurado sobre roupa velha encolhe quando lavado e, consequentemente, rasga o pano mais velho e mais fraco. Verso 37. Odres, feitos de couro de animais, usados para guardar líquidos. Os odres velhos perdiam sua elasticidade e não continham o novo vinho, que ainda estaria em parcial processo de fermentação. Do mesmo modo, os novos ensinamentos do reino de Deus não podiam ser contidos pelas formas da lei, mas tinham de ser expressos de maneiras novas. Uma nova revelação surgira em Cristo, a qual exigia diferente forma de adoração.